seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo sobre chakras. E se você assistiu meu vídeo anterior, falando sobre o que são chakras, você já sabe que esse sistema, essa filosofia incrível e milenar de vida está relacionada diretamente à nossa vida. Mais especificamente, cada um dos 7 centros de energia está relacionada a uma questão, a uma emoção, a um sentimento e muitas vezes a um bloqueio que nós precisamos superar na nossa vida. Então, você já deve ter imaginado que cada um desses centros de energia é exatamente o acesso para a gente transformar aquilo que a gente precisa relacionado a cada uma desses 7 centros de energia. E no vídeo de hoje eu vou falar como é que a gente pode utilizar esse sistema, essa filosofia milenar para desbloquear toda a nossa vida. E no final do vídeo eu vou fazer uma técnica para você começar a sentir na pele como esse sistema funciona. Mas antes de eu entrar no conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu e para ativar as notificações clicando naquele sininho para que você possa realmente receber os novos vídeos que eu vou colocando aqui. E esses dias eu estou colocando muito vídeo interessante. Na verdade, eu estou fazendo uma série de aulas gratuitas sobre os chakras. E cada um dos vídeos vai complementando e adicionando essa informação para que você realmente possa aplicar esse sistema na sua vida, porque o meu compromisso não é só te falar sobre esse sistema, é que você realmente aprenda a utilizá-lo na sua vida para que você possa ter mudanças reais. Então vamos lá começar a falar sobre esse sistema incrível, falar um pouquinho mais dele para a gente entender como é que ele pode ser usado para, de fato, desbloquear a nossa vida. Então, como eu falei, cada um dos 7 centros de energia, ele está relacionado a uma área da nossa vida. E cada um desses 7 centros de energia, ele é ativado no momento específico da nossa infância. E o que está acontecendo em cada momento? Os chakras, eles estão recebendo informação do mundo externo. E dependendo da informação que chega até eles, eles vão ativar, eles vão se abrir de uma forma específica. Então, por exemplo, o chakra raiz, ele é ativado durante o primeiro trimestre da gravidez de uma mãe, ou seja, enquanto a pessoa ainda está no ventre da sua mãe, até completar 12 meses de vida. E dependendo como aconteceu o que aconteceu nesse período, esse chakra vai ser ativado de uma forma equilibrada ou de uma forma desequilibrada. Então, há um processo de download, vamos dizer, de informações através da percepção dessa pessoa, dessa criança, desse bebê. Então, por exemplo, se você teve um primeiro ano de vida muito tranquilo, a gravidez da sua mãe foi boa, então chances são que as questões relacionadas ao chakra raiz vão estar bem resolvidas. E lembrando, as questões relacionadas a esse centro de energia são segurança, aterramento, pertencimento, merecimento, aquela sensação de que eu estou relaxada, eu posso relaxar, porque a minha sobrevivência está assegurada, não há nada com o que eu preciso me preocupar. E aí, a partir desse sentimento, a gente cria uma postura de vida. Então, se eu passei por esse período sentindo que, de alguma forma, a minha sobrevivência não estava assegurada, isso vai criar questões de insegurança para o resto da minha vida. Se eu sentir que, de repente, pelo fato de eu não me perceber segura, então talvez até eu não mereça ter, eu não mereça receber, isso de fato pode influenciar toda a minha postura em relação a dinheiro, em relação à prosperidade. Então é por isso que muita gente relaciona esse primeiro centro de energia a dinheiro, a questões financeiras, a prosperidade. Só que, como a gente sabe, prosperidade é muito mais do que só sobre dinheiro, é uma energia, é uma postura de vida. Então, se você
tem questões em relação a se sentir sempre insegura, sofrer de depressão, sofrer de ansiedade, ter questões financeiras como um problema na sua vida, então certamente você precisa olhar para esse centro de energia. Mas mais lá na frente eu vou dedicar uma aula para cada chakra. Então você vai poder saber com mais profundidade sobre qualquer um desses 7 centros de energia mais para frente, quando eu liberar o vídeo. Mas hoje o que eu quero que vocês entendam, eu quero passar aqui, realmente é como os chakras eles servem para desbloquear a nossa vida. Então, quando a gente começa a compreender as questões relacionadas a cada um dos 7 centros de energia, quando a gente começa a compreender o período de vida em que cada chakra foi ativado, a gente começa a entender que a gente precisa olhar lá para trás, olhar como é que foi esse período na nossa vida para compreender melhor o que pode ter causado as questões que nos afligem hoje. Então, se você pegar o segundo centro de energia, por exemplo, que está relacionado a criatividade, prazer, fluidez, sexualidade e a capacidade de se abrir para as pessoas e, ao mesmo tempo, criar limites saudáveis nos seus relacionamentos. Então, se você tem alguma questão relacionada a um desses assuntos que eu falei, a uma dessas características relacionadas ao segundo centro de energia, então, certamente aconteceu alguma coisa no período de ativação desse segundo chakra, que é entre os 2 e os 3 anos de idade, mais ou menos. Então, certamente aconteceu alguma coisa lá que contribuiu para que esse chakra fosse ativado de uma forma desequilibrada. E aqui eu vou trazer mais uma questão muito interessante sobre o desequilíbrio de cada chakra. Então, se um chakra está desequilibrado por alguma razão, aquilo que pode causar o seu desequilíbrio faz com que ele seja muito pouco ativado ou excessivamente ativado. Então, é quando pouca energia está passando pelo chakra, ele está desequilibrado e ele está pouco ativado. Ou muita energia está passando pelo chakra, um excesso de energia, e aí ele está excessivo. Então, temos um chakra deficiente com pouca energia ou excessivo com muita energia. E ambos são mecanismos de compensação para, tem alguma coisa errada aqui. E é uma busca por um equilíbrio, mas é uma busca equivocada. Por quê? Porque a criança, ela tem algumas características. Uma delas é que, primeiro, ela acha que tudo tem a ver com ela. Então, qualquer problema, qualquer questão, qualquer dificuldade que aconteça e que ela presencie, ela acha que tem a ver com ela, ela acha que ela é culpada. É assim, isso é uma das características da criança. E, em segundo lugar, a criança, até os 7, 8 anos de idade, ela não tem a capacidade para filtrar, para questionar o que acontece com ela. Ela acredita que tudo é verdade, tudo é literal e tudo tem a ver com ela. E aí, isso é um campo fértil para criar crenças negativas, limitantes. E é exatamente isso que acontece. Nos primeiros 7 anos de vida, nós criamos todas as nossas crenças. E, geralmente, essas crenças que nós criamos são negativas. São crenças limitantes. E não só são negativas e limitantes, mas elas se tornam inconscientes, porque a gente joga ela para a nossa sombra, joga essas crenças todas, e nós vivemos a partir delas, mas sem saber que elas existem. Então, o nosso trabalho de autoconhecimento, ele precisa ser um trabalho que a gente se revela a nós mesmas, essas crenças primárias, ocultas, que moram no nosso inconsciente, para que assim a gente possa realmente escolher diferente. Porque senão o que acaba acontecendo, e isso é comum para pessoas que não olham para si, que não procuram algo em desenvolvimento pessoal, elas acabam sendo guiadas, determinadas
pelas suas crenças primárias ocultas. E uma das grandes funções desse sistema e a forma com que eu trabalho é utilizar ele exatamente para ajudar a gente a revelar para nós mesmos as nossas crenças limitantes. E aí, quando a gente traz para a consciência, é o lugar em que a gente começa a poder fazer algo sobre isso, para mudar, para transformar. Então, com certeza, no período de ativação de cada um dos 7 chakras principais, você criou crenças limitantes relacionadas àquilo que estava acontecendo na sua vida. Foram interpretações que você fez. Então, existe uma definição muito interessante feita em relação ao que é um trauma, pelo médico canadense que eu sigo e respeito muito, chamado Gabor Maté, que se especializou em falar sobre trauma. E ele diz o seguinte, que trauma não é o que aconteceu com a gente, é o que nós fizemos com o que aconteceu com a gente. E, geralmente, o que uma criança consegue fazer com o seu próprio trauma é criar uma crença compensatória para sobreviver. E a nível energético, a criação de uma crença compensatória, na verdade, é um bloqueio no chakra. E aí a gente consegue compreender quando o chakra fica excessivo e deficiente, que tem a nível emocional, a nível mental, uma crença que foi criada a partir de uma emoção que foi sentida, pensamentos foram criados e aí essa crença foi cristalizada no nosso inconsciente. E aí nós vivemos a nossa vida inteira reforçando essa crença a partir de emoções, de sentimentos e de pensamentos. E aí a gente vive num looping eterno em que essa crença, ela simplesmente é reforçada. Então, tudo que acontece com a gente, as circunstâncias, as pessoas, os resultados, acabam validando as nossas crenças. Então, não tem como a gente sair desse círculo vicioso se a gente não interromper ele, trazendo luz a isso tudo que está acontecendo. E os chakras ajudam a fazer isso. É claro que eu também incorporo, como eu já falei, o fenômeno da criança interior e a visão sistêmica da constelação familiar para nos dar ainda mais ferramentas, para ajudar a gente a trazer cada vez mais clareza para esse universo interior que somos nós. Lembrando que nós somos 90% inconsciente, 10% consciente. Então, a maioria do que constitui cada um de nós não está em plena visão, não está óbvia para nós. Então, nós precisamos ir num lugar mais profundo. A gente precisa proativamente ir buscar o nosso autoconhecimento, entendendo que nós somos muito mais do que aparentamos na superfície. Somos muito mais do que os nossos comportamentos e as nossas reações. Tudo isso que acontece na superfície são sintomas, são pistas do que realmente está acontecendo nas profundezas. E o que impulsiona todos os nossos comportamentos, todos os nossos hábitos, são as crenças que vivem no nosso inconsciente. Na verdade, é tudo que está no nosso inconsciente. A nossa criatividade, a nossa intuição, as nossas crenças, os nossos sonhos, toda essa dimensão de quem nós somos vive no nosso inconsciente. Então, é uma riqueza e nós precisamos ter uma forma de acessar exatamente isso. E por falar nisso, a gente vai fazer uma técnica para ajudar a gente exatamente a entrar mais nessa sintonia, nessa frequência, para que a gente possa entrar no nosso inconsciente. Para fazer isso, técnicas meditativas são excelentes, porque ajudam a gente exatamente a diminuir o filtro. Aquele que eu falei para você que a criança não tem antes dos 8 anos, então,
A questão da gente conseguir acessar a nossa mente inconsciente é que a gente precisa abaixar esse filtro, abaixar essa defesa. E a meditação nos coloca num lugar que facilita muito a gente fazer isso, né? É aquele momento do dia em que você acabou de acordar ou que você vai dormir, que a gente começa a abaixar as nossas defesas. Mas a gente pode também fazer isso numa meditação, numa prática. Vamos lá. Eu vou convidar você a sentar numa cadeira, se você ainda não tiver. Vou convidar você também a tirar os seus sapatos, colocar os 2 pés no chão. E também vou sugerir que você deixe ir os seus preconceitos em relação a o que é meditação, o que não é meditação, se você consegue ou não meditar, se você precisa parar de pensar para meditar, e eu vou te dizer que a resposta é não, e está tudo bem. Simplesmente se entregue a esse momento. Saiba que daqui a pouco você vai poder voltar para a sua vida, para tudo que você tem para fazer, mas se permita aqui e agora ficar um pouco com você, ok? Então vamos lá, feche os seus olhos tranquilamente, pouse as suas mãos no seu colo e simplesmente sinta a sua respiração entrando pelas suas narinas e novamente saindo, expirando pelo nariz também. E vá inspirando e expirando, sentindo você ficando cada vez mais calma, cada vez mais tranquila, cada vez mais entregue ao momento presente, a você mesma e às sensações do seu corpo. E se por acaso você ficar muito distraída, você permitir que a sua mente te leve para o passado ou para o futuro, também está tudo bem. Somente volte a sua atenção para a sua respiração sempre que isso acontecer. Esse ir e vir do estado de presença, ele faz parte da prática. Não tem nada de errado. Encare esse momento como você praticando algo novo, sem a expectativa de grandes resultados, mas simplesmente se entregando para esse processo. E agora imagine um círculo vermelho na base da sua coluna, girando em sentido horário, dissolvendo qualquer insegurança dentro de você. Imagine agora um círculo laranja, situado 3 dedos abaixo do seu umbigo, que vai dissolver questões de rigidez, vergonha e culpa dentro de você. Imagine agora um círculo amarelo, brilhando como o sol, girando em sentido horário. E esse sol vai dissolvendo questões relacionadas a baixa autoestima e baixa autoconfiança. Continue respirando e agora leve a sua atenção para o centro do seu peito, onde está localizado o seu coração. E imagine um círculo verde
girando em sentido horário e limpando qualquer sentimento de mágoa, ressentimento e tristeza. Leve agora a sua atenção para a sua garganta e imagine um círculo azul girando em sentido horário. E esse círculo, com uma luz brilhante, vai dissolvendo qualquer medo ou bloqueio de comunicação que impeça você de falar a sua verdade para o mundo. E agora vá subindo a sua atenção para a área entre as suas sobrancelhas. Imagine agora um círculo de luz azul índigo, um azul profundo, mais escuro. E esse círculo ele vai dissolvendo qualquer dúvida que você tenha em relação à sua sabedoria interna e intuição. Muito bem. E agora, para finalizar, imagine um círculo violeta girando alguns centímetros acima da sua cabeça. E esse círculo vai dissolvendo qualquer dúvida que você possa ter em relação à sua conexão com a dimensão divina que habita dentro de você e te protege e te ampara. E agora, relaxe e permita que a energia desses 7 centros limpe suas questões, suas crenças, seus traumas, seus bloqueios. Acredite que ao nível inconsciente, isso já está acontecendo. E agora vá trazendo a sua atenção novamente para o lugar onde você está sentada. Abra os seus olhos lentamente, espreguice se quiser. Muito bem. E essa foi uma prática que a gente pode fazer para ajudar a alinhar os nossos 7 chakras principais. É claro que existem várias outras técnicas que a gente pode usar relacionadas ao nosso corpo físico, nosso corpo mental, emocional, energético, espiritual. Hoje foi só uma primeira técnica. Então, mais uma vez, se você ainda não está inscrita no meu canal, se inscreva, ative as notificações e a gente se encontra na nossa próxima aula sobre os chakras.